Zacarias capítulo 1, a partir do verso 7 até o verso 17. Zacarias, um dos profetas após o período exílico na Babilônia. Zacarias que profetizou junto com Ageu. Zacarias capítulo 1, do verso 7 ao verso 17, nos diz assim: aquela que é infalível, inerrante e autoritativa palavra de Deus. No 24º dia do 11º mês, que é o mês de Sebate, no segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis que o homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são estes? E o anjo que falava comigo respondeu: eu lhe mostrarei quem são eles. Então o homem que estava entre as murtas disse: eles são os que o Senhor enviou para percorrer a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora calma e tranquila. Então o anjo do Senhor disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado há 70 anos? E o Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo. E este me disse: proclame, assim diz o Senhor dos exércitos, tenho um grande amor por Jerusalém e Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nela será reconstruído o meu templo, diz o Senhor dos exércitos. O cordel será estendido sobre Jerusalém. Verso 17, proclame outra vez dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades voltarão a transbordar de bens. O Senhor voltará a consolar Sião e voltará a escolher Jerusalém. Amém. Oremos ao Senhor, meus irmãos. Bendito sejas tu, ó Deus e Pai de todos nós, e pelas tuas muitas compaixões, pela tua graça, pela tua misericórdia, nessa manhã falará aos nossos corações. Que o Senhor nos ajude a entendermos a vontade do Senhor. Que o teu Santo Espírito desvende os nossos olhos, para que possamos contemplar a tua lei e se alegrar na tua presença. E que possamos, ó Deus, dia após dia, viver conforme a vontade do Senhor. Que o Senhor me ajude a mim na proclamação do teu santo evangelho e ajude a todos os meus irmãos aqui presentes, para que todos nós sejamos edificados e transformados pelo Senhor. É em nome de Cristo, o nosso eterno Salvador, que nós oramos. Amém. Consolo em meio aos desafios. Consolo em meio aos desafios. Esse é o título da mensagem que nós iremos ouvir nessa manhã. Meus irmãos, todos esperam algo para o dia de amanhã. Talvez você espera que amanhã possa ser um dia produtivo, você espera acordar cedo, ir para o seu trabalho e ter um dia abençoado pelo Senhor. Talvez essa seja a sua esperança para amanhã.
Talvez a sua esperança para o decorrer deste ano, até o final do ano, seja de uma perspectiva positiva. Você espera que tudo vai bem com a sua família, você espera que vai bem no seu trabalho, você alimenta essa esperança. E para isso você também faz planos para o dia de amanhã. E isso é muito comum e é natural que nós agimos e pensemos assim. Até mesmo pessoas que não têm o temor do Senhor, alimentam pensamentos positivos para o dia de amanhã. Mas e acerca do nosso futuro mais distante? Acerca sobre o nosso destino eterno e final. Você sabe o que Deus tem pensado a respeito disso? Você tem certeza qual será o seu destino final? Você sabe qual será o resultado de todos os seus esforços e trabalhos no seu dia a dia? Você sabe, você tem plena convicção e certeza da sua redenção em Cristo, ao passo que você diz hoje: vem, Senhor Jesus? Meus irmãos, é sobre isso que nós iremos ouvir nessa manhã. Essa é uma mensagem de esperança, essa é uma mensagem de consolo, que veio da parte do Senhor através do profeta Zacarias. Ele veio encorajar e consolar aqueles que haviam se arrependido dos seus pecados. Se os irmãos observarem do verso 1 ao verso 6, como nós vimos na semana passada, Zacarias chama o povo ao arrependimento, para que eles não copiem ou imitem o comportamento dos seus pais que desobedeceram ao Senhor. Então Zacarias, o que ele faz? Do verso 1 ao 6, ele olha para o passado. Ele diz: olha, não seja como seus pais, se arrependem dos seus maus caminhos, voltem-se para Deus. É o que ele disse. E agora, na sua segunda palavra, ou a primeira visão, ele vai olhar para o futuro. Fala: olha, Deus tem pensamento bom a respeito de vocês. Ele tem palavra de paz, Ele tem palavra de consolo. Existe esperança da parte do Senhor. E Ele faz isso através desta visão, a primeira visão do livro do profeta Zacarias. Meus irmãos, o profeta Zacarias possui 8 visões. E quando a gente se depara com essas visões extraordinárias, a gente faz a mesma pergunta que Zacarias fez: o que isto significa? Porque a gente fica confuso. Nós não entendemos direito o que significa esses cavalos vermelhos, baios, brancos. Qual o significado desta visão? Quando você lê rapidamente este texto, você entende que existe uma complexidade aqui. E aí, se você para estudar um pouquinho mais, você vou tentar me aprofundar nessa passagem, você vê que a complexidade parece que aumenta. Porque é semelhante quando nós estamos lendo Apocalipse, cheio de visões, de revelações extraordinárias, e nós ficamos muitas vezes perdidos no meio desta revelação. Mas, meus irmãos, esta visão, ou essas revelações, ela tem uma estrutura que ela se repete. Cada visão é seguida de um oráculo, de uma explicação daquilo que a visão significa, sendo aplicada para um contexto imediato daqueles ouvintes. Todavia, a profecia ela também possui um caráter permanente, que se estende para nós até os dias de hoje, que pode alimentar a nossa esperança hoje. Ou seja, meus irmãos, as visões de Zacarias está aqui também para ser aplicada para nós no nosso dia a dia. A Zacarias no Antigo Testamento é o que nós poderíamos chamar do livro de Apocalipse do Antigo Testamento, porque ele vai falar acerca dos aspectos futuros e da esperança do povo de Deus na volta do Messias. Como os irmãos bem sabem, Zacarias profetizou junto com Ageu, no momento em que o templo estava para ser reedificado após o exílio babilônico. E então, ele chama o povo a uma reforma espiritual, e agora ele vai revelar acerca da sua visão. E do verso 7 até o verso 9, nós vamos ouvir a visão e o questionamento do profeta. Nos diz assim a palavra do Senhor: no 24º dia do 11º mês, que é o mês de Sebate, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido,
Veja que essa introdução é a introdução semelhante que ele faz no verso 1, mostrando agora um novo momento, uma nova parte do texto aqui para nós. No verso 8 em diante, ele vai falar qual a visão que ele teve. Veja só: tive de noite uma visão, e eis que um homem montado num cavalo vermelho estava parado entre as murtas que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Veja que ele teve uma visão extraordinária. No verso 9, então, perguntei: meu Senhor, quem são estes? E essa é a característica de cada visão. Ele vai perguntar o que significa a visão. O profeta busca deixar claro que a visão que ele teve não foi um sonho nem um delírio, mas que ele estava bastante consciente quando isso aconteceu. E diante de uma revelação tão extraordinária, ele pergunta qual o significado. Um homem montado num cavalo vermelho, e atrás dele tinha cavalos vermelhos, baios e brancos. Meus irmãos, o que Zacarias tem aqui é uma visão extraordinária de que o Senhor dos exércitos, está no controle de todas as coisas. A população aqui, ela poderia estar passando um momento de desânimo, de grandes desafios pela frente. Então, Zacarias vai dizer a palavra do Senhor acerca do que estava acontecendo. Que embora poderia parecer que Deus não estava operando no meio deles, o que ele está querendo enfatizar é que existe um exército que está em favor do seu povo. Veja que a palavra o Senhor dos exércitos é repetida várias vezes no texto sagrado, mostrando que Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel, é o Deus que batalha em favor deles. Então a visão aqui está para descrever para nós um guerreiro montado no seu cavalo, e ele tem um exército juntamente com ele. Deus se revelou no passado de diversas maneiras e de muitas formas, e a visão foi uma maneira de Deus revelar a sua vontade no passado. Mas mesmo agindo de forma extraordinária, o profeta, assim como nós, precisa que o Senhor explique o que significa esta visão. E nesse primeiro momento, meus irmãos, o que nós vamos enfatizar é que este exército do Senhor está no local específico. O texto vai dizer que ele está onde? Num vale. O vale é o local do quê? De depressão, de angústia, de sofrimento. Então a mensagem do profeta aqui é que o Senhor dos exércitos está no vale com vocês. Não fiquem desanimados. Mesmo que os seus olhos naturais não consigam deslumbrar toda a realidade espiritual, o Senhor dos exércitos está com vocês, num vale profundo, no seu momento de angústia, Ele está com você. Só que Zacarias pergunta: quem são estes? E a partir de então nós temos a resposta do anjo. Veja que existe um homem montado num cavalo vermelho e ele dialoga com um anjo. O que nós temos aqui, meus irmãos, é a manifestação divina do Senhor no Antigo Testamento, apontando aqui uma pré-encarnação do Verbo, do Senhor Jesus Cristo. Observe se não é isto. A partir do verso 9, na sua segunda parte em diante, o anjo que falava comigo respondeu: eu lhe mostrarei quem são eles. Então o homem que estava entre as murtas disse: veja que tanto o anjo como o homem entre as murtas fala com ele. Eles são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra. Quem são aqueles exércitos? São aqueles que o Senhor enviou para percorrer a terra. São mensageiros de Deus. Eles foram fazer um diagnóstico
do que se passava pela terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora calma e tranquila. Quando nós ouvimos a palavra calma e tranquila, nós entendemos que é uma coisa boa, né? Temos até o cântico dizendo calmo, sereno e tranquilo, né? Como algo muito bom. Só que a palavra calma e tranquila aqui no texto, ele tem um sentido pejorativo. Por quê? Porque esse exército do Senhor que foi percorrer a terra e ele viu as nações estavam calmas e tranquilas diante do Senhor, ou seja, as nações não estavam observando os mandamentos do Senhor para buscarem viver uma tranquilidade. Você vai observar que essas palavras calma e tranquilas não é no sentido positivo, porque o Senhor está indignado com a terra, Ele está indignado com as nações, acerca da sua maldade. Se você observar no verso de número 15, ele diz: é com grande indignação que o Senhor está irado, estou irado contra as nações que vivem confiantes. Veja, eles estão calmos e tranquilos porque eles confiam neles mesmos, porque eles acreditam que ninguém pode abalar o seu trono e o seu reino, e o Senhor está indignado contra as nações. Porque eu estava um pouco indignado, mas eles agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. Mostrando aqui que o relatório que foi apresentado para o anjo não foi um relatório positivo. Mostrando que as nações que devem obedecer aos mandamentos de Deus, eles não obedecem e, pelo contrário, eles se vangloriam na sua própria força. E meus irmãos, veja se não é isso que acontece conosco. Se você olhar para a nossa nação, o Brasil, para as nações vizinhas, se eles têm o temor do Senhor acerca das suas autoridades, se eles se preocupam em obedecer à vontade de Deus, praticamente ignoram a vontade do Senhor. Cada um busca os seus próprios benefícios, cada um busca estabelecer o seu próprio reino e poder. É isso que acontece, não só no Brasil, mas nas nações vizinhas. E o Senhor está indignado com essa situação. Então veja que a vontade do Senhor revelada para nós aqui, é que essas nações sejam subjugadas pelo seu poder, que elas se submetam ao seu senhorio. Mas não é isso que eles fazem. Eles buscam viver uma certa paz, uma certa tranquilidade, confiados na sua própria justiça. Faz um relatório sobre as coisas. É um sentido egoísta de inatividade que as nações apresentam diante do Senhor. O relatório revela a situação das nações atuais naqueles dias, mas também revela a situação atual das nações dos dias de hoje. E diante, meus irmãos, deste relatório apresentado, o anjo agora ele passa a interceder por Jerusalém e Judá. O verso 12 e verso 13 nós vemos isso. Veja que eles entregam um relatório. No verso 12, então, o anjo do Senhor disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado há 70 anos? E o Senhor respondeu com boas palavras, com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo. Meus irmãos, diante da atual situação que eles se encontravam, diante do relatório que ele acabou de receber, o que o anjo faz aqui é interceder por Jerusalém. Até quando, Senhor, ficarás indignado? Até quando? É o que ele disse.
Quando o sofrimento e o abatimento parecem não ter fim, aquele que ama faz intercessões. Nós identificamos aqui, meus irmãos, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque é isso que Ele faz em favor da sua igreja. Diante do relatório que ele acabou de receber acerca das nações, acerca da opressão que o seu povo sofre, ele intercede em favor do seu povo. Senhor, até quando ficarás indignado com a nação de Israel? Já fazem 70 anos que eles estão sofrendo. Isso revela para nós, meus irmãos, uma verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele vive para interceder pelos seus. Ele se fez homem semelhante a nós para passar por tudo que nós passamos, porém sem pecado, a fim de interceder em nosso favor. E é isso que Ele está fazendo aqui no Antigo Testamento. Ele está intercedendo em favor do seu povo. Senhor, até quando eles sofrerão? Até quando eles passarão por desprezo? Até quando eles passarão por angústia? Até quando eles permanecerão neste vale? E qual é a palavra do Senhor? O Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras. E meus irmãos, este é o renovo que vem da parte do Senhor. Saiba, quando você está passando por um grande desafio, por um grande problema, saiba que o Senhor Jesus Cristo, Ele vive a interceder por você. E que a esperança é que a palavra que vem da boca dEle é boa. É palavra de consolo que Ele tem para nós. Por mais que nós passamos por momentos desagradáveis, por desafios, por dores, por angústia, por sofrimento, por mais dificuldade que passamos no trabalho, na família, nos nossos relacionamentos, o nosso futuro é um futuro de paz. O que nos espera é algo maravilhoso da parte do Senhor. E é isso que Ele diz, encoraje o povo, console com palavras boas e consoladoras. E a palavra é: proclame, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho um grande amor por Jerusalém e Sião. Em algumas versões a palavra amor aí vai estar com zelo. Deus zela por você. Ele tem grande amor por você. Mesmo você não merecendo, Ele tem cuidado da sua vida. É isso que Ele diz para o seu povo aqui. Com grande indignação eu estou contra os seus inimigos, mas eu voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nela será reconstruído o meu templo. Veja, meus irmãos, que Deus faz aqui é consolar-nos em nosso vale, em nossas aflições, em nossas angústias. Deus voltou para Jerusalém com misericórdia, e Ele prometeu a sua habitação no nosso meio. E é isso que Ele faz em Cristo Jesus, usando de misericórdia para conosco. Ele que habitou no nosso meio, cheio de graça e verdade. Como diz no Novo Testamento, Ele tabernaculou, Ele armou tenda no nosso meio, para estar juntamente conosco, nos trazendo o refrigério e o renovo que nós tanto necessitamos. E essa passagem, meus irmãos, aponta para uma necessidade naquele momento, que o povo precisava ser consolado, confortado, animado, para poder reconstruir o templo, a manifestação da presença do Senhor. Ele diz: o cordel será estendido sobre Jerusalém. O cordel era um instrumento de medir, que nós conhecemos hoje como fita métrica, né? Ou o prumo, ou seja, o material da construção. Deus já está preparando todas essas coisas. E Ele consola o seu povo desta forma. Ou seja, meus irmãos, qual é o nosso maior consolo ou esperança? Qual é o seu consolo? Qual é a sua maior esperança?
A sua esperança não pode ser num governo civil. Esse ano nós teremos eleições municipais. Embora devemos realizar as nossas atividades cívicas, de participar de tudo aquilo que acontece na nossa cidade, mas a nossa esperança não está no governador, no político, no prefeito, no vereador. A nossa esperança do nosso futuro também não pode estar no nosso parceiro, na nossa parceira, no marido, na esposa ou nos filhos. A nossa esperança está no Senhor, que Ele quem opera grandes coisas e que Ele tem prometido um futuro glorioso para nós. E Ele faz isso porque Ele nos ama, mesmo nós não merecendo. Ele revela e declara o seu amor, o seu zelo. É como se Ele dissesse: olha, ninguém mexe com você pelo qual eu não fico irado ou zangado. Por vezes nós podemos imaginar que Deus tem os seus escolhidos, e de fato Ele os tem. E Ele declara nessa passagem: o Senhor voltará a consolar a Sião, o Senhor escolherá Jerusalém novamente. Ou seja, vocês são alvo do amor, da graça, da misericórdia e do favor do Senhor. Deus tem prometido um futuro glorioso para você. Ele diz que, no verso 17, proclame outra vez dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades voltarão a transbordar de bens. O Senhor voltará a consolar a Sião e escolher Jerusalém. Aquilo que vocês estão vendo em ruínas será edificado, e o Senhor vai encher de bênçãos este local. É isso que Ele promete para cada um dos seus filhos. Essa palavra tinha um cumprimento imediato ali para os israelitas, mas ela também tem para nós, meus irmãos. A profecia, ela tem um caráter permanente, pelo qual nós desfrutamos dessas mesmas promessas hoje. O Senhor Jesus Cristo disse que ia para o Pai para nos preparar o quê? Um lugar, uma morada. O livro de Apocalipse se apresenta para nós como uma nova Jerusalém descendo dos céus, uma nova cidade, aonde habita retidão e justiça, aonde as suas ruas são de ouro. Veja que o caráter semelhante da profecia. Veja que a mesma esperança daquele povo no passado, no Antigo Testamento, é a nossa esperança hoje, que Deus habite no nosso meio e revele todo o seu poder e glória para nós, aonde nós desfrutaremos de bênção, de alegria e da comunhão com o Senhor. Veja que é a mesma esperança, é a mesma mensagem consoladora. Meus irmãos, mesmo que você possa perder o seu emprego, mesmo que possa morrer um membro da sua família, mesmo que as calamidades nos atinjam, como está atingindo o Rio Grande do Sul, nós somos um povo que temos esperança. Nós temos a esperança de um novo céu e uma nova terra, aonde habita a verdadeira justiça e santidade. Nós não fomos criados para viver no mundo de pecado eternamente. Existe promessa, paz, prosperidade eterna para nós. É isso que a palavra de Deus nos revela hoje. Então por que nós nos animamos hoje? Porque sabemos que todas essas coisas passarão, e que eis que tudo se fará novo novamente, e nós andaremos em perfeita comunhão com o Senhor e também com os nossos irmãos. Eu não sei você, mas quando eu estou angustiado, atribulado, quando o coração está apertado, quando estou passando por sofrimento, eu peço: Senhor, me leve logo. Vem, Senhor Jesus. Porque eu não aguento a injustiça, eu não aguento o sofrimento, eu não aguento esse vale de depressão. Por isso, vem, Senhor. Se o Senhor não for vir para restaurar o seu reino de uma forma completa, então me leve para Ti. Porque é muito melhor estar com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Por isso que crente não pode ter medo de morrer. É claro que a gente não vai buscar a morte propositadamente, mas nós não tememos, porque o nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte. Nós temos palavras boas e de consolo da parte do Senhor, de uma eternidade que nos espera. Por isso, não tema novos governos, não tema problemas familiares, não tema, o Senhor está
conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, diz o Senhor dos Exércitos. Há um exército, meus irmãos, preparado para sair em defesa do seu povo, daqueles que confiam no Senhor. Assim, meus irmãos, nós vamos chegando a algumas considerações finais. Primeiro, que Deus tem revelado o seu plano final para nós. Como que Deus fará isso, eu não sei. Nós não sabemos os caminhos ocultos e misteriosos do Senhor, mas nós sabemos que o nosso futuro será um futuro de paz. Nós sabemos que a palavra boa da parte do Senhor ao nosso favor. Deus está irado contra o povo que não obedece à sua vontade. Há a manifestação da ira e da vingança de Deus contra todos aqueles que não observam a sua lei e os seus estatutos. Nós aprendemos aqui também, meus irmãos, que Deus zela, intercede, cuida e promete abençoar aqueles que verdadeiramente o buscam. É isso que Deus tem revelado para nós. Deus intercede por você, Ele cuida de você, Ele declara o amor dEle por você, e você descansa nessa verdade eterna. Através da obra de Cristo, Deus também tem preparado morada e local de adoração, não somente para nós, mas também para todas as nações. Por isso, meus irmãos, esta mensagem é para nós, para mim, para você, para o amigo do trabalho, para aquele que também está longe. Essa é a mensagem de que o Senhor Jesus Cristo triunfará sobre todos os seus inimigos. Nós desfrutamos, meus irmãos, dos resultados da vitória de Cristo no nosso dia a dia. Que a palavra boa que Deus tem na minha e na sua vida hoje é clame, proclame, pois existe consolo da parte de Deus em meio aos nossos desafios. Deus tem um futuro de paz, alegria para todos aqueles que o amam e buscam fazer a sua vontade. Saiba que nada neste mundo poderá nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus. Amém? Que Deus aplique a sua palavra, meus irmãos, ao nosso coração.